Oi, gente, eu sou a Thaís, eu sou aluna do último ano do curso de Ciências Biológicas da Unesp de Botucatu. Esse semestre eu estou fazendo estágio na disciplina de Ciências, então eu vou ministrar algumas aulas aqui para vocês, juntamente com a professora Ana Liz. Na aula de hoje, a gente vai começar falando do nível de organização dos seres vivos. Para a gente falar do nível de organização dos seres vivos, vamos lembrar que todos os seres vivos são divididos em 5 reinos. O reino plantar é onde estão inseridos as plantas, os vegetais, as flores, as folhas, tudo que a gente vê como planta está inserido no reino plantar. O reino animalia é onde está presente os animais e nós, os seres humanos. O reino monera é onde estão as bactérias, o reino fungi é onde estão os fungos e o reino protista é onde estão os protozoários. Então, vocês viram que todos os seres vivos, todos os organismos vivos estão classificados em 5 reinos. Só que, para eles serem classificados, eles precisavam de uma organização específica, porque é assim que a gente consegue classificar as coisas. Então, os seres vivos possuem diferentes graus de organização, que estão relacionados com a sua complexidade. Vocês concordam comigo que um ser humano é muito mais complexo do que uma planta? Então, não teria como um ser humano e uma planta estarem inseridos no mesmo reino, ou seja, numa mesma categoria, porque são seres totalmente diferentes. Então, a classificação dos seres vivos é dada de acordo com a organização dos organismos. A unidade mais básica de organização são as células, e os organismos são divididos em 2 tipos. A gente tem os organismos unicelulares e os organismos pluricelulares. Unicelular, o próprio nome já diz. Uni vem de um e celular vem de célula. Portanto, os organismos unicelulares são aqueles organismos que possuem apenas uma célula na sua composição. E um exemplo de organismo unicelular é a bactéria. A bactéria, ela é uma célula só, porque é um organismo unicelular. Portanto, ela não tem outras células presentes na sua composição. Já os organismos pluricelulares é ao contrário do unicelular. Isso porque pluri quer dizer mais de um, quer dizer vários, e celular continua sendo célula. Então, os organismos pluricelulares são aqueles organismos que possuem mais de uma célula. E como exemplo, a gente tem vários organismos. Nós, os seres humanos, os animais, algumas plantas, alguns insetos. Todos esses organismos que vocês podem ver aqui nessa foto são organismos pluricelulares. Tá bom, Thaís, você explicou pra gente o que é organismo unicelular e o que é organismo pluricelular. Mas o que é a célula? A célula, ela é a menor estrutura que a gente tem no nosso corpo. Imagina que você construiu uma cidade de Lego. Você concorda comigo? Vamos pensar lá numa casinha dentro da sua cidade. Você concorda comigo que um Lego se juntou com outro Lego para formar a parede da casa? E que a parede da casa se juntou com outra parede para formar a casa? O nosso corpo é basicamente assim: é uma coisa igual a outra se juntando para formar uma nova coisa. Só que então, vamos imaginar que as células são os Legos, que é a menor unidade que a gente tem para construir a cidade toda. Então, as células, nos seres humanos, elas são diferentes, dependendo da função e da localidade. Você usou um Lego para fazer a parede da sua casa. Só que você usou um Lego para fazer um carro. Ou seja, esses 2 Legos têm funções diferentes. Assim é com as células também. Elas são distribuídas pelo corpo de acordo com a função que elas exercem. As células são extremamente pequenas. Elas são menores que a cabeça de um alfinete. Sabe aquele alfinete que a costureira usa para marcar roupa, que tem a parte da agulha e tem uma bolinha na ponta? As células caberiam 125 vezes dentro dessa bolinha, porque ela é muito pequena. Ou seja, ela é minúscula. Tanto que a gente só consegue olhar uma célula através do microscópio, que é aquele aparelho que a gente usa em laboratório para conseguir ver estruturas que a gente não consegue ver normalmente. Só que existe uma célula que ela é classificada como uma das maiores células existentes, que é o ovócito feminino. E o que é o ovócito feminino? Quando existe um bebê, antes dele ser bebê, ele era um embrião, lá na barriga da mãe dele, lá no útero.
ele era bem pequenininho, ele era um embrião. E esse embrião, ele é formado por uma parte que veio da mãe e uma parte que veio do pai. Essa parte que veio da mãe é o ovócito feminino, ou seja, é a célula que a mãe produziu para formar o embrião, quando juntado com a célula que o pai produziu. Então, o ovócito feminino, ele não caberia 125 vezes na cabeça do alfinete. Ele caberia muitas vezes ainda, mas menos que 125, porque ele é maior que as demais células normalmente. E as células, elas possuem diversas estruturas e elas podem variar sua organização de organismo para organismo. Por exemplo, a célula vegetal, que é a célula das plantas, ela é totalmente diferente da célula animal, que é a célula que a gente tem nos animais e nos seres humanos. Eu trouxe para vocês 3 fotos de 3 células diferentes. A primeira, a gente tem é uma célula humana. Eu não vou falar para vocês sobre todas as estruturas que a gente tem aqui, mas eu vou falar basicamente para vocês entenderem como é as diferenças de uma célula para outra. Essa parte roxa que vocês estão vendo aqui na célula humana, ela é chamada de membrana plasmática e ela serve para dividir o meio extracelular e o meio intracelular. O meio extracelular é a parte de fora da célula e o meio intracelular é a parte de dentro da célula. Então imagina uma bexiga. A parte de fora da bexiga seria o meio extracelular, a bexiga seria a membrana plasmática e dentro da bexiga seria o meio intracelular. Agora imagina que dentro da bexiga está cheio de gel de cabelo. Esse gel, ele recebe um nome, ele é chamado de citoplasma. E dentro do citoplasma vão estar presentes várias estruturas que são chamadas de organelas. Cada organela desempenha uma função específica. Por exemplo, na célula humana, a gente tem uma organela chamada de mitocôndria. A mitocôndria é responsável por fazer a respiração celular. Assim como a gente respira, a célula também precisa respirar. Além de que a mitocôndria é responsável por dar energia para a célula. Quando a gente está cansado, a gente não consegue fazer muitas coisas, certo? A célula é a mesma coisa, ela precisa de uma fonte de energia para que as outras organelas venham desempenhar a sua função. E é a mitocôndria quem faz isso. Então, além da mitocôndria, existem várias outras organelas que desempenham funções específicas. E lá no meio da célula, a gente tem o núcleo. Dentro do núcleo, a gente vai ter o material genético, que é o DNA. Imagina que você tem uma célula no seu olho que vai definir a cor do seu olho. Como essa célula vai saber qual é a cor do seu olho? Como ela sabe que você tem que ter olho azul, que você tem que ter olho preto? É através do material genético. Isso porque no material genético, que é o DNA, vai ter a cor do olho da sua mãe e a cor do olho do seu pai. E assim, essa célula no seu olho vai conseguir transformar a cor do olho na cor ideal, ou seja, na cor certa. A mesma coisa acontece com a cor da pele, com a textura do cabelo, com a altura. Ou seja, vocês entendem que o material genético vai estar contido todas as informações necessárias para formar o seu organismo. Então, cada célula vai ter a informação necessária no seu material genético. Então, aqui a gente viu um pouquinho da célula humana. Então, imagine que tem várias dessas no corpo inteiro. Todo lugar do seu corpo que você imaginar vai ter uma célula. Uma não, vai ter várias células, mas ela está presente no corpo inteiro. Essa segunda célula, verde, é uma célula vegetal. Lembra que eu falei para vocês que essa parte roxa é chamada de membrana plasmática? Na célula vegetal, ela recebe outro nome, aquela é chamada de parede celular. Então, aqui a gente já tem uma diferença de nomenclatura. E uma outra diferença muito importante da célula vegetal para a célula humana é que a célula vegetal, ela tem o cloroplasto. O cloroplasto é uma organela, igual a mitocôndria que eu falei para vocês, que é responsável pela produção da clorofila. E a clorofila é a responsável por basicamente dar a cor verde para as plantas. Então aqui a gente já conseguiu ver 2 diferenças. Então, basicamente, a célula humana e a célula vegetal, elas apresentam diferenças entre si, cada uma desempenhando a função específica que o organismo que elas estão inseridos precisa. E essa última aqui que eu trouxe para vocês, ela é uma bactéria. E lembra que eu falei que as bactérias são seres unicelulares? Então aqui a gente tem uma célula só. Diferente, se você for pegar o seu dedão, você vai ver que vai ter várias células lá, essas células roxas. Só que a bactéria, não, ela só vai ter essa célula amarela que você está vendo, porque ela é unicelular.
e ela também tem um material genético dentro dela, ela também vai ter algumas organelas, ela também tem as estruturas necessárias. Só que a diferença é que a bactéria, ela existe apenas com uma célula, enquanto um organismo vegetal e um organismo animal precisa de várias células para fazer a composição toda. Então aqui a gente entendeu sobre as células, que é a unidade mais básica da organização dos seres vivos. Agora a gente vai passar para o nível acima, que são os tecidos. Nos organismos pluricelulares, as células que têm função e localidade semelhante, elas são agrupadas, ou seja, elas se juntam e elas formam os tecidos. E os tecidos, eles vão desempenhar uma função específica, cada um. Percebam que aqui a gente tem a foto de uma perereca. E cada setinha dessa está apontando para um tecido que está presente nela. Vamos falar aqui do tecido sanguíneo. Tá vendo que tem vários bolinhas aqui? Cada bolinha dessa é uma célula do sangue. Olha aqui no músculo liso. Tá vendo que tem todas essas bolinhas pretas? Cada bolinha preta é uma célula do músculo liso. Ou seja, o tecido é formado pela junção de várias células que têm função semelhante e localidade semelhante. E cada tecido desempenha uma função específica. Alguns organismos, por exemplo, como as algas e os fungos, eles não possuem esse tipo de organização, ou seja, eles não possuem tecidos. Agora, a gente vai entender um pouco sobre o próximo nível de organização. A gente entendeu que as células se juntavam e formavam os tecidos. E os tecidos, eles desempenhavam função específica. Eu vou aprofundar um pouco nessa função específica aqui junto com os órgãos, para vocês entenderem. Mas entendam que a junção de vários tecidos forma um órgão. Então, os tecidos formam os órgãos, e os órgãos são estruturas com funções específicas nos seres vivos. O tipo de tecido que compõe os órgãos está relacionado à sua função. Como eu falei para vocês, os tecidos que desempenham função semelhante vão se juntar e formar um órgão. E aqui a gente tem vários exemplos de órgãos. A gente tem cérebro, pulmão, coração, estômago, rim, dentre vários outros. E vocês entendem que cada órgão desempenha uma função específica. Vamos falar um pouquinho do coração. O coração, ele possui tecido muscular. Por que ele possui tecido muscular? Porque o tecido muscular, ele tem a capacidade de se contrair e se relaxar. O coração, ele bombeia o sangue para todo o nosso corpo. Ou seja, o nosso pé precisa de sangue e quem vai mandar sangue para ele é o coração. Então, pensem assim: se o coração fosse formado por um tecido frágil, você acha que esse tecido ia resistir tantas vezes o coração contraindo e relaxando, bombeando todo o sangue? Não. Portanto, o coração precisa de um tecido mais resistente e um tecido que tem uma capacidade específica de se contrair. Por isso que eu falei para vocês que cada tecido desempenha uma função específica. Existe um tipo de tecido que é mais frágil. Esse tipo de tecido não conseguiria comportar a função do coração. Então, o coração recebe um tecido que tem a capacidade de contração, que é o tecido muscular, que permite a contração, permite bombear o sangue para o resto do corpo. Então, entendam que os tecidos se juntam em funções semelhantes, como eu já falei para vocês, e específicas, a fim de garantir a perfeita funcionalidade do órgão, que seria o próximo nível de organização dos seres vivos. Então, até aqui, a gente conseguiu ver que a junção das células formou os tecidos, a junção dos tecidos formou os órgãos, e agora a gente vai ver o que a junção dos órgãos forma, que são os sistemas. Os sistemas são formados pelos órgãos que funcionam de forma semelhante para realizar alguma função. Vamos imaginar que a gente vai comer um pedaço de bolo. Você concorda comigo que quando a gente come o bolo, a gente entra pela boca. Só que como esse bolo vai parar na nossa barriga? Porque você sabe que a nossa digestão ocorre na barriga. Isso é graças ao sistema digestório. E não é apenas um único órgão que faz o bolo sair da nossa boca e chegar na nossa barriga. É uma composição de vários órgãos. E é a composição desses vários órgãos que acaba formando o sistema digestório. Além do sistema digestório, a gente tem vários outros sistemas. A gente tem, por exemplo, o sistema nervoso, que está relacionado com o cérebro e os nervos que tem no corpo inteiro. A gente tem o sistema respiratório, que está relacionado com os pulmões, dentre outras estruturas.
E assim por diante. Aqui eu citei 3 exemplos de sistemas. A gente tem o sistema nervoso, que eu falei para vocês, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, mas a gente ainda possui vários outros sistemas. Tem o sistema genital, tem o sistema imunológico, o sistema tegumentar, dentre vários outros sistemas. Mas o importante é que vocês entendam que a junção de órgãos que vão desempenhar funções para chegar num objetivo comum se juntam e formam os sistemas. E o que eu quero dizer com isso, exemplificando? A junção de vários órgãos que o objetivo é fazer com que você respire se juntou e fez o sistema respiratório. Isso acontece com o corpo todo, com todos os órgãos resultando nos sistemas. Nessa foto aqui, a gente tem um homem e dentro dele está exemplificado um sistema específico. Nesse primeiro, a gente tem o sistema cardiovascular. Aqui a gente tem o coração e ele tem artérias e veias que vão levar o sangue para o resto do corpo. Lembra que eu falei para vocês que o pé precisa do sangue? Então, o coração vai bombear o sangue e como que ele chega no pé? Através de veias e artérias. Então, a gente pode concluir que o sistema cardiovascular é formado pelo coração, por artérias e veias, ou seja, todas essas estruturas se juntaram com o objetivo de levar sangue a todas as partes do corpo, assim formando o sistema cardiovascular. Aqui a gente tem o sistema esquelético, que a gente tem todos os ossos do corpo, desde o crânio até lá no pé também, ou seja, todos os ossos se juntaram para formar o sistema esquelético. Nessa terceira foto, a gente tem o sistema digestório. Lembra que eu falei para vocês que se a gente comer um pedaço de bolo de chocolate, como ele vai chegar na nossa barriga? É através de todo esse caminho aqui. Todos esses órgãos, essas estruturas, elas estão juntas para fazer com que o que você coma chegue até aqui na barriga e aqui seja feita a digestão. E a digestão nada mais é do que pegar tudo que aquela comida tem de bom e absorver para o seu organismo. Nessa quarta foto, a gente tem o sistema nervoso. A gente tem o cérebro, a gente tem todos esses nervos chegando em todas as extremidades do corpo. Assim como o sistema cardiovascular, a gente precisa também que o sistema nervoso atue em todas as partes do corpo. Por exemplo, se eu pegar uma agulha e furar o dedão do seu pé, você não vai sentir dor? Só que como você sentiu essa dor? Se é o cérebro que interpreta a dor, é através de todos esses nervos que estão ligados um com o outro, a fim de garantir que a função do sistema nervoso percorra por todo o seu corpo. E por último, a gente tem aqui o sistema respiratório. Lembra que eu falei para vocês que as estruturas que têm como objetivo fazer com que você respire bem, vão se juntar e formar o sistema respiratório? É assim que você vai ver. Desde aqui, da onde entra o ar, até onde toda a respiração é feita, que seria no peito, onde está localizado os pulmões. Então, aqui a gente viu basicamente a diferença de um sistema para o outro. Ainda existem vários outros que não foram citados aqui nessa aula, mas o importante é que vocês tenham entendido isso. Para finalizar a aula, vamos com uma revisão rápida, que qual é o nível mais básico da organização dos seres vivos que a gente viu lá no começo da aula? São as células. Isso mesmo, que é a menor estrutura que a gente tem. E que os organismos são divididos em unicelulares e pluricelulares. E que as células, elas são diferentes entre si, dependendo do organismo que ela está inserida, da função que ela está exercendo. A junção da célula forma o quê? Os tecidos, isso mesmo. E cada tecido vai desempenhar uma função específica de acordo com a função que o órgão vai precisar exercer. Isso porque a junção dos tecidos formam os órgãos. E os órgãos também têm funções específicas e eles se juntam com outros órgãos, com outras estruturas que desempenham a mesma função, função semelhante, ou função que vai ajudar a chegar no objetivo final, formando os sistemas, que é o que a gente viu por último. Então, os sistemas é a junção dos órgãos. Eu preparei uma lista de exercício para vocês no formulário do Google, que é o Google Forms. É uma lista de exercício rapidinha, curtinha, que é basicamente para vocês fixarem os pontos importantes dessa aula. Então, é como um método de fixação do conteúdo. E eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido e aprendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem procurar a professora Ana Lisa, ela pode passar essa dúvida para mim. Mas eu espero de coração que vocês tenham gostado e eu espero vocês na próxima aula.